Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destacam após o pregão desta segunda-feira, dia 23 de julho, começando aqui pela Sabesp. Sabesp fechou em alta de 0,75% e com isso atingiu o objetivo da nossa compra, que era de R$ 80,85, foi basicamente a máxima do dia, 80,85. Chegou ao objetivo, é uma ação que está em tendência de alta de curto prazo, de médio prazo. Entrada em 77,32, stop em 73,79 e o objetivo em 80,85%, uma operação de 4,6%. Então atingiu o objetivo da nossa compra, a Sabesp. Agora os demais ativos são ativos aí com cenário, pelo menos com a queda do Ibovespa de mais de 2% nesse pregão. Tivemos alguns ativos emitindo sinais ruins. Sabesp 3 eu diria que foi um dos mais fortes. Fechamento em forte queda de 7,18%, não pelo percentual da queda, mas sim pela forma como ela aconteceu, porque ela rompe com um gap de baixo, um suporte importante de R$ 5,37. É importante ressaltar também que ela tem um suporte ali no semanal em 5,36, que foi a mínima de janeiro de 2012. A ação vai perdendo esse suporte, terminar a semana abaixo de 5,36, gerar nova mínima. Já está com um pivô de baixa e já termina, se fechar a semana abaixo desse patamar e fizer nova mínima na semana seguinte, não vai restar mais muito suporte para essa ação, que não seja lá os R$ 4,00 a R$ 3,63. Antes tem um número redondo ali mais próximo dos R$ 5,00. Seria o próximo suporte dessa ação, mais próximo ali dos 5 pila. Mas é um sinal realmente forte para baixo, que aumenta a perspectiva de queda nessa ação em termos de curto a médio prazo. BBDC4 teve um pregão de forte queda também, 4,78%, teve pior no dia, o volume foi muito alto na BBDC4. É importante ressaltar a formação aqui de um triângulo simétrico. Houve a perda desse triângulo simétrico, fechamento abaixo dessa linha de tendência de alta, mas eu considero um fechamento abaixo da mínima mesmo, do fundo mais baixo do triângulo simétrico, um sinal mais importante de saída desse padrão de indefinição, com topos mais baixos e fundos mais altos. É um sinal forte que ela emitiu, porque se a gente pega os últimos topos são descendentes e ela perde a mínima do fundo anterior, quebra com essa sequência que ela vinha de topos mais baixos e fundos mais altos. Então agora já passa a ter dois topos mais baixos, os últimos dois, e os próximos fundos, o próximo fundo já vai ser mais baixo que o anterior, uma figura semelhante a de um pivô de baixa. Então é um sinal negativo, terminando a semana também abaixo desses 28,77, aumenta a chance de continuar caindo. A perda da mínima do pregão de hoje, que é de 28,55, é o primeiro sinal de continuar caindo para seus próximos suportes, 28,13, depois teria 27,56 antes da região dos 26,38. VIVT4 vai gerando um pivô no semanal. Resta saber se vai terminar a semana, estamos apenas iniciando a semana. Mas resta saber se vai terminar a semana abaixo dos 46,89, mas vai gerando um pivô de baixa no semanal, estabelecendo uma tendência de baixa de médio prazo. Ainda não é das mais importantes, não tem um alinhamento das médias aqui para baixo. E também não perdeu ainda os 45,51, que é o suporte de todo esse movimento de alta que chegou à máxima. Então temos um pivô de baixa dentro de um grande movimento de alta, então não é dos mais importantes ainda, mas a perda desse fundo aqui torna mais importante. É algo que a TIM P3 terminou fazendo na semana passada. Tinha um fundo em R$ 9,00, acima de um fundo anterior que era de um pivô de baixa, mas terminou, que era de 9,38, se eu não me engano, e terminou perdendo os R$ 9,00 e ampliando a força vendedora em cima, o cenário negativo em cima do ativo. A tendência de baixa de médio prazo ficou um pouco mais importante. Então foi um sinal ruim do pregão de hoje, queda de 1,49%. Abre a possibilidade de ter um repique no decorrer da semana, mas ainda assim é um sinal negativo para se pensar em ponta compradora de curto a médio prazo na VIVT4. Pomo 4 terminou o pregão com queda de 2,21%. A ação que tinha vindo para anular a tendência de baixa fez isso, gerou aqui um fundo, evitamos a compra desse fundo,
porque ele não, apesar de ser ascendente, a ação ainda não tinha uma tendência de alta confirmada, anulou a tendência de baixa, mas não vinha com topos e fundos ascendentes para comprar fundo ascendente acima da média móvel de 13 períodos, uma operação de um risco um pouco maior. Então evitamos a entrada, a ação foi lá, perdeu força e gerou aqui um pivô de baixa, fechando abaixo de 8,87. A perda da mínima do pregão de hoje amplia a chance. Primeiro amplia a força desse pivô de baixa e a chance de continuar caindo em busca de suporte mais baixo na faixa de R$ 8,12. E por último, o BBRK3. BBRK3, apesar de não ter gerado pivô de baixa, está na situação inversa que aconteceu com a Pomo 4. Ela estava com topos e fundos ascendentes, anulou a tendência de alta, subiu e gerou esse topo forte aqui, topo descendente. É um topo muito interessante, um sinal muito interessante em termos de venda, só que o único ponto negativo é que ainda não tem uma tendência de baixa estabelecida, nem no gráfico diário, nem no gráfico semanal. Apesar de ter o preço abaixo das médias nos dois tempos gráficos, não está totalmente alinhado ainda para baixo em termos de tendência, que teria que perder essa região aqui de fundo anterior, 5,61. Seu próximo suporte, R$ 6,00, em torno dos R$ 6,00. Depois disso, 5,61 a 5,50 são os próximos suportes dessa ação. Para ela esboçar alguma reação por parte dos compradores e voltar a ficar um pouco mais interessante, nem que seja para compra via G60, de curtíssimo prazo, teria que estar acima dos R$ 6,46. Então é um sinal forte de baixa que aumenta a chance desse ativo testar aí nos próximos dias essa região dos 6 pila. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltoveiro.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.